e a todos que estão nos ouvindo com um bom dia de salvação. Nós estamos aqui mais uma vez nessa cidade, nesses poucos minutos que estamos aqui para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, crendo que o Deus que fez uma grande obra na nossa vida e nos delegou uma missão tão importante e tão nobre, está aqui neste momento pelo poder da sua palavra. Porque se a palavra que nós estamos falando fosse a palavra de um homem, ela poderia falhar. Mas a palavra que nós estamos falando neste momento é a palavra de Deus, traga aos homens através de Jesus Cristo, e aonde passa essa palavra, passa o poder de Deus. E você que está nos ouvindo neste momento, nós não te conhecemos, mas sabemos que o Deus que nós estamos falando dele, é um Deus que enviou o seu filho morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E esse Deus conhece você, mesmo ainda quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Esse Deus, ele conhece a sua história, esse Deus, ele sabe das tuas lágrimas, esse Deus, ele conhece os teus desafios, esse Deus, ele sabe que você anda perdido, com vazio na alma, procurando encontrar algo que justifica o sentido da vida que você tem, e você mesmo ainda não encontrou, porque o homem sem Deus, por mais que ele conquista muita coisa, ele percebe que no final de cada conquista, existe um vazio que não é capaz de saciar a sua alma. Às vezes as pessoas pensam, não, eu vou estudar, o dia que eu conseguir formar para doutor, eu vou ser uma pessoa feliz. Aí um dia ele consegue formar para doutor, aí ele pega aquele diploma, tira foto com as pessoas, faz uma grande comemoração, e ali é uma grande alegria, mas depois quando ele chega em casa, ele descobre que aquele diploma não é capaz de tirar o vazio que ele tem na alma. Outras pessoas pensam, não, o meu problema é porque eu não tenho um carro, eu ando a pé com muita dificuldade, não tenho uma carta de condução, mas no dia que eu tirar uma carta de condução, no dia que eu comprar um carro, a minha vida vai ficar boa. Aí um dia ele consegue tirar a carta de condução, um dia ele consegue comprar um carro, aí ele percebe que mesmo com a carta de condução no bolso, dentro daquele carro há um vazio na alma que ele não pode explicar, e que aquilo não tira o vazio que ele pensou que ia tirar. Outras pessoas pensam, não, meu problema é uma casa, o dia que eu comprar uma casa, dentro dessa casa eu vou ser feliz. E assim o ser humano, ele vai se iludindo no decorrer da vida, e a vida vai passando, porque ele é levado a ser conduzido a descobrir o propósito de Deus pelo qual ele foi criado. Porque se o ser humano, ele for procurar de ilusão em ilusão, a vida dele vai passando, até que um dia estará em volta dele uma reunião de pessoas, muitos postando no Facebook e dizendo, descanse em paz. De repente os amigos pegam na alça do caixão dele, levam ele e colocam lá no cemitério, ali ele é sepultado, mas a Bíblia diz que o corpo dele foi colocado ali, mas o espírito é levado a Deus para conhecer o destino final, para conhecer o destino eterno. E a Bíblia fala que há dois destinos: para aqueles que forem salvos, há o destino de céu de glória, mas para aqueles que forem condenados, esse terá o destino de um inferno eterno. Sabe por quê? Porque não foi Deus que lançou ele lá, mas que no decorrer da passagem da sua vida pela terra, ele perdeu a oportunidade de olhar para o céu, olhar para a natureza, reconhecer que existe um Deus, reconhecer que existe um Criador, arrepender-se dos seus pecados, para que seja perdoado, para que prove do melhor de Deus para a sua vida, alcançando assim a salvação, para depois que ele morreu. A palavra de Deus, ela nos fala em Atos capítulo 3, no versículo 19, Pedro está dizendo para uma multidão que estava ouvindo, ele está dizendo, arrependei-vos, pois, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos dos refrigérios pela presença do Senhor. Essa palavra que nós estamos aqui diante dela, que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, ela está dentro de um texto aonde a Bíblia mostra que o apóstolo Pedro e João, eles estavam um dia indo para o templo para orar, e quando
colocava aquele homem naquela porta para pedir esmola. A esperança daqueles que colocavam ele ali, e a esperança dele estando ali, é que um dia alguém passasse ali e desse a ele uma boa quantidade de dinheiro. Mas aquele dia foi um dia especial, aquele dia foi um dia importante. Sabe por quê? Porque quantas vezes passou por aquele coxo, entrou pelas portas, pessoa abastado de dinheiro, e talvez até deu alguma esmola que fosse algo de grande valor para aquele homem. Mas naquele dia passava-se ali dois servos de Deus, Pedro e João, adentrava naquela porta. Quando eles estavam entrando ali, vendo aquele homem, o homem olhando para eles, estendeu a mão, esperando receber alguma coisa deles. Talvez, quem sabe, não sei se eles estavam vestidos de fatos e gravata, não sei, mas talvez bem vestido. Talvez aquele homem fitou os olhos nele e pensou: esses podem ser que tenha algo de valor para me dar. Mas naquele momento, Pedro fita os olhos naquele homem e diz para ele: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro para te dar. Talvez nesse momento, se ele dá um tempo para continuar a conversa, aquele homem ia se frustrar por o fato deles falar que não tinha prata, nem tinha ouro para oferecer a ele. Mas Pedro e João, cheio do Espírito de Deus, eles disseram para aquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Levanta-te e anda. Naquele momento, aquele homem levantou, não pela palavra de Pedro, mas pela palavra de Deus que estava na boca de Pedro, porque o Espírito de Deus que estava na vida de Pedro, confirmando a palavra de Jesus Cristo que estava na vida de Pedro, naquele momento efetuou uma cura milagrosa na vida daquele homem. Aquele homem levantou, começou a saltar e juntou-se com Pedro e João. A multidão toda ficou impressionada ao ver aquele homem junto com Pedro e João. De repente, aquela multidão fixou os olhos deles, como se eles fossem alguém que fizesse mágica, como se eles fossem um homem que fosse um santo milagroso. Mas Pedro, naquele momento, ele não recebeu a glória para si. Ele olhou para aquela multidão e disse para aquela multidão: por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão fixando os olhos para nós, como se nós fôssemos alguma coisa? Porque esse homem que vocês veem, que era coxo, que estava aqui na beirada dessa porta, esse homem, ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, a quem vocês e os vossos príncipes mataram. Mas eu quero dizer para você: vocês mataram, vocês fizeram o que tinha de fazer com ele na ignorância. Mas Deus, nesse dia de hoje, Ele dá para vocês uma oportunidade para que, vendo esse homem levantando pelo poder do nome de Jesus, vocês creiam que o nome de Jesus é o único nome dado entre os homens pelo qual vocês possam ser salvos. Aí então, naquele momento, o apóstolo Pedro disse para eles: olha, mediante ao que vocês estão ouvindo, é levado vocês a reconhecer os vossos pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados, para que sejam perdoados e venha sobre vós o tempo do refrigério. Quando nós estamos aqui levantando a nossa palavra, é para dizer para você: ainda que você não creia, ainda que você não queira, ainda que você não acredita, o Evangelho, ele está percorrendo a terra, querendo você ou não, querendo o homem ou não, querendo uma nação ou não. O Evangelho, ele está percorrendo a terra para informar os homens que é tempo de arrependimento, que é necessário arrependimento, e que se você se arrepender, há um nome entre os homens dado a Jesus Cristo, pelo qual podemos ser salvos, e só nesse nome nós podemos ser perdoados. Mas eu digo a você, o homem, a mulher que passa por essa vida sem conhecer o nome de Jesus, ele é como uma folha seca que vai para onde o vento levar. Nós estamos vendo aqui nessa praça quantas folhas secas que o vento leva ela para lá, o vento traz ela para cá, o vento manda ela para o outro lado. Assim é a vida do homem que não tem Jesus na sua vida. Você pode não perceber, mas se você ainda não teve um encontro com Jesus, você é uma folha seca que vai para onde o vento levar.
você não passa de um caco entre outros cacos que precisa se arrepender. Apesar de um homem rico, você não passa de um caco entre outros cacos que precisa se arrepender. Que apesar de tudo que você tem, tudo que você se agarra, tudo que você pensa que te sustenta, você é um pobre, miserável pecador que precisa do perdão de Deus. E a palavra de Deus, ela não vem até você para te condenar, mas ela vem para você, para mostrar para você que você já está condenado, mas que não está tudo perdido. Hoje, nesse dia de hoje, nós não queremos apontar o dedo para você e chamar você de pecador. Nós queremos apontar o dedo para você e dizer para você: pecador, Jesus te chama. Pecador, há uma saída, há uma esperança, há uma luz, há uma oportunidade. Apesar de você não saber, porque ainda não procurou saber, eu convido você a conhecer o que Jesus fez para que você não vá uma eternidade para o inferno. Quantas pessoas dizem assim: eu não quero saber disso para nada, eu sou ateu, é o meu direito. É o teu direito, sim, até a morte. Até a morte você tem direito de escolher. Até a morte você pode escolher a cor do carro que você quer. Até a morte você pode escolher a cidade que você vai morar. Até a morte você pode escolher com quem você vai casar. Até a morte você pode escolher a roupa que você vai sair pela rua. Mas depois da morte não. O teu destino estará carimbado mediante a escolha que você fez. E o apóstolo Pedro, ele está dizendo: arrependei dos vossos pecados, cidade do Cartacho, arrependei-vos dos vossos pecados. Sabe por quê? Porque tem uma promessa de Deus, que Deus vai passar um fogo nessa terra, que não vai ficar nem raiz nem ramo, e todo aquele que estiver aqui será queimado por esse fogo. Mas para aquele que mediante a palavra arrependeu dos pecados, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia fala que esses serão chamados de filho, porque a partir do momento que essa palavra que eu estou lançando no teu coração, ela está chegando aí, ela está chegando com o poder de Deus, e eu creio que você está sentindo que essa palavra, ela está chegando com o poder de Deus no teu coração, e mediante a tua forma de reagir, se você crê que Jesus Cristo é o Senhor, se você crê que Jesus Cristo é o Salvador, se você quiser recebê-lo como seu Deus, como seu Salvador, mediante essa palavra, o único nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. A Bíblia fala que os teus pecados podem feder mais do que um lixo, pode feder mais do que um cadáver, os teus pecados podem estar sujos, mas a Bíblia diz: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E essa é a oportunidade que nós estamos dizendo para você. Hoje amanheceu mais um dia. Talvez alguém pensou: o vento vai soprar como sempre soprou, as árvores vão balançar como sempre balançou, a cidade do Cartacho vai ter mais um dia como sempre teve. Mas eu digo para você hoje, Deus está nos mandando aqui para dizer para você: há uma eternidade à tua espera, e você está indo para lá, você escolhendo ou não, você está indo para lá. Eu quero terminar minha palavra dizendo para você: a palavra de Deus, ela não vem para dizer para você só que você está condenado, ela vem para dizer para você que você está no caminho de condenação, mas que há um perdão de Deus à tua espera, mediante o teu arrependimento pela palavra de Deus. Deus aciona o perdão, o teu nome é escrito no livro da vida, e a partir deste momento você já não é mais uma folha seca que vai para onde o vento levar, você passa a ser chamado filho de Deus. Talvez eu estou falando para pessoas que são religiosos, talvez até vai aos domingos na missa, mas eu quero dizer para você: Deus, Ele quer te arrancar de uma religião morta, Deus quer te arrancar de uma fé morta, Deus quer mostrar para você que Ele não é uma imagem de escultura, Deus quer mostrar para você que Ele não é um crucifixo no pescoço das pessoas, Deus quer mostrar para você que Ele é vivo, Deus quer mostrar para você que Ele trabalha em prol daquele que nele confia. Deus, Ele quer mudar a tua história. Se você está perdido na bebida, Senhor, tem uma saída para você. Jesus, Ele tem poder para
para te libertar. Por isso, nesse dia de hoje, nós convidamos a você: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.